Nós temos uma pergunta, sensei, do Lucas Maneiro. Bom dia a todos. Qual seria o significado do termo, abre parênteses, verdadeira lei, fecha parênteses? Na realidade, o termo aí se refere a uma interpretação correta dos ensinamentos de Buda. E Huineng representa um pensamento característico do Zen. O Bodhidharma, quando chega à China, ele está fazendo uma revolução no budismo. O budismo já havia chegado à China 5 séculos antes, e o próprio imperador se considerava budista. 500 anos é o tempo de existência do nosso país, Brasil. Vejam que, então, não era pouco tempo que o budismo estava na China, mas o budismo havia se perdido em enormes discussões filosóficas e intelectuais, e essa doença intelectual afastava as pessoas da realização espiritual. Bodhidharma vem enfatizar a prática de Zazen, e essa nunca foi realmente abandonada pelos grandes mestres do Zen. Ele enfatiza o Zen e o Zazen, a meditação sentada, principalmente com o fato dele haver se sentado durante tanto tempo, e ele diz um ensinamento além das escrituras, transmitido de mente a mente, diretamente de mestre para discípulo. Então, há uma recusa ao excessivo intelectualismo anterior e uma ênfase na prática espiritual verdadeira. Até hoje, para nós, isto é a essência. Todos aqueles que fazem entrevistas comigo sabem que a insistência é Zazen em primeiro lugar, depois conhecer, saber coisas é realmente importante, mas não pode colocar o carro na frente dos bois e dizer que o ensinamento ou o conhecimento é suficiente, porque ele simplesmente mostra que não é. Não se alteram vidas sem a prática do Zazen. Pura teoria não passa de muita fumaça. Então, quando ele fala verdadeira lei, está falando do ensinamento original de Bodhidharma e de Huineng. Próxima pergunta, sensei, de Diego. Bom dia a todos. Bom dia, sensei. O senhor poderia explicar um pouco mais sobre o que são insights? Seriam, de certa forma, quando percebemos uma de nossas ilusões? Os insights são percepções mais profundas. Quando alguém tem um insight, sempre vem dizer, de repente percebi isso, assim, assim. As experiências místicas mais profundas são mais marcantes, mas para distinguir uma coisa da outra, marque uma entrevista e fale diretamente comigo, porque não dá para ficar colocando regras sobre experiências tão diversas de pessoa para pessoa. A próxima pergunta, de Henrique Soares, sensei. Bom dia. Poderia falar sobre o hábito de ouvir o Dharma enquanto se faz Zazen? É um treino para acompanhar a vida dessa forma? Obrigado. Embora existam teixos, né, palestras curtas realizadas durante o Zazen pelo mestre, elas existem para dar algum conhecimento, são feitas uma, no máximo 2 vezes durante um sesshin, um dia de sesshin, e a maior parte dos zazen são feitos sem nenhuma palavra. E colocar música, ouvir palestras do Dharma ou qualquer coisa quando se faz zazen está completamente errado, não é mais zazen. Você pode ficar em silêncio para ouvir uma palestra, está ótimo, mas não confunda fazer zazen com ouvir palestras. Pergunta de Flávio San. Bom dia a todos. Sensei, o senhor disse que no budismo não houve conflitos, guerras,
Entretanto, como interpretar a atitude de um monge que se imola, colocando seu corpo em chamas e chegando a óbito diante de populares e jornalistas? Na realidade, fatos como esse foram sacrifícios pessoais para tentar mudar uma situação crítica em que muitas pessoas estavam sendo sacrificadas e perseguidas por um governo, como é o caso específico do fato que desse monge vietnamita, ao qual provavelmente o senhor se refere. Mas isso não é uma guerra, trata-se de um ato de imensa compaixão e não é um suicídio em si, embora possa ser interpretado de tal forma, na realidade é um fato de tentativa de, através de si mesmo e de um sacrifício máximo, sem nenhuma angústia e nem nenhum desespero, tentar mudar o rumo dos acontecimentos. E no caso citado, o governo do Vietnã, que estava perseguindo os budistas, caiu.